Olá, eu sou a Bruna e este é o podcast Santa Indagação. Aqui é um lugar onde uma questão honesta é honestamente colocada. Uma questão honesta é um instrumento de aprendizado e a resposta que busca é certeira, acabando assim com todo tipo de conflito. A resposta é dada em todos os lugares, mas é aqui que ela pode ser ouvida. Sobre a resposta, dificilmente ela está atrelada à questão colocada. No entanto, ela sempre oferece algo novo e diferente da questão. Então, entre perguntas e respostas, aqui o que mais vale é a entrega e a disposição. E se tu ainda está em dúvida, só vem para esta santa indagação. Nessa última semana, as notícias em todas as plataformas que a gente viu ou ouviu falavam sobre a guerra em Israel. E aproveitando o gancho, nossa santa indagação de hoje vai ser nesse sentido. É possível a paz no mundo? É provável que você já tenha se perguntado isso, não é? Quem que olhando a guerra, mesmo numa forma tão explícita como agora em Israel ou com a Ucrânia também, não fica se questionando como Deus permite isso? Onde está Deus que não faz nada? Como que Deus pode amar o mundo e permitir a guerra, a maldade, a morte? E mesmo se não soubéssemos das notícias de guerra que está acontecendo agora, ou se não tivesse nenhuma guerra acontecendo em alguma parte aí do mundo, quem que em meio a seus próprios conflitos familiares, como com um cônjuge, com filhos, com irmãos, ou até rivais no trabalho, não se questionou, mas será que existe paz nesse mundo? Quando que eu vou ter paz? A paz é possível mesmo? Então, essa é uma questão que realmente perguntamos, não é? Justamente porque parece mesmo que a paz é impossível neste mundo. Mas, enfim, é possível a paz no mundo? A resposta é sim e não. Veja que paz é um atributo espiritual. Paz é uma promessa de Deus, como várias outras promessas que, por sinal, parecem tão impossíveis quanto a paz. Ele promete vida eterna, mas isso não parece algo impossível? Ele promete que não há morte, mas como que vemos tanta gente morrendo todos os dias? Ele promete que não haverá choro, mas fala sério, né? Quanto sofrimento a gente vê. Ele promete a ressurreição e o renascimento. Mas aonde se eu nunca vi? Percebe que todas as promessas de Deus parecem impossíveis neste mundo? E com a paz isso não é diferente. Quando a gente olha para o mundo e vê a maldade em geral, coisas como o abandono de um bebê no lixo, que a gente vê nas reportagens, roubos de criança para venda ou para prostituição, tiroteios, vingança, assassinatos. É marido matando mulher, é filho matando os pais, roubos, assaltos, sequestros, violências e agressões, doenças, vírus, guerras, ganâncias, vícios e muito mais que a gente vê no mundo. É fácil a gente pensar, né? Não. Deus, de fato, Deus não ama esse mundo. Mas, no entanto, ele diz que ama o mundo e ele mesmo prometeu a paz. Então, como que é isso, né? Bom, é importante a gente entender que Deus ele ama sim o mundo,
mas ele ama o mundo da paz. O mundo que Deus ama é o mundo da paz. Esse mundo aí, cheio de maldade e de guerra, que a gente vê, esse mundo que é a expressão da culpa e do medo, Deus não ama. Esse mundo Deus não ama. Este mundo que nós estamos acostumados a ver, Deus nem conhece, porque Deus não conhece o pecado. E se quisermos que a promessa de paz se cumpra, temos que aprender a olhar para ele, para o mundo, como Deus olha para ele. E como que Deus olha para o mundo? Não conhecendo o pecado, não vendo o pecado. Viu como é simples? É muito simples, gente. Mas eu sei, né? Se tu não entendeu ainda, fica tranquilo que você vai entender. O negócio é o seguinte: o mundo é um roteiro. Você percebe? É como se fosse um grande roteiro de uma novela mesmo. E nesse roteiro tem praias, morros, campos, tem pessoas, animais, tem chuva, tem sol, tem nascimento, tem morte, tem doença, tem vírus, tem guerras, tem congestionamento na cidade, congestionamento na BR, tem filas no banco, tem filas no mercado, tem assaltos, tem traição do marido, tem exercício físico, tem médicos, entende? Todas as coisas que tem no mundo fazem parte do roteiro. Isso é assim. O roteiro está pronto e definido. Quem nasce, morre. Isso faz parte do roteiro. E entre nascer e morrer, você escolhe outras coisas do roteiro. É como dizer, você nasceu e a partir disso você escolhe cenas dentro deste roteiro que vão te levar para a morte mais depressa ou mais lentamente. Mas o roteiro é o mesmo para todo mundo. Ganhar muito dinheiro ou ganhar pouco, ambos fazem parte do roteiro. Ser famoso ou ser uma pessoa sem sucesso algum faz parte do roteiro, percebe? O roteiro é um problema? Não. A questão é em como reagimos a cada cena deste roteiro. Por exemplo, eu fui demitida do meu trabalho. E ok, ser demitida do trabalho faz parte do roteiro. Mas como eu reajo a essa demissão é a minha escolha. Vai ser com medo ou vai ser com paz? Eu vou aceitar a notícia, a cena que chegou, ou eu luto contra ela rejeitando essa cena do roteiro que está agora se apresentando aqui para mim? Vamos supor que eu estou morando em uma casa de aluguel. Aí, do nada, o locador pede que eu saia de casa até o final do mês, porque ele precisa da casa. Olha só, o locador pedir a casa ou aumentar o aluguel faz parte do roteiro. Isso não está acontecendo exclusivamente para você ou para mim, né? Essa é uma cena neutra que chega para muitas pessoas. Mas como que eu reajo ao pedido dele? Como eu reajo à cena é a questão. Eu vou ficar com medo, preocupada, nervosa, dizendo que tudo de mal está acontecendo a mim? Ou eu vou dizer, ok, Senhor, isso está no roteiro, isso é algo possível de acontecer. Eu vou procurar outra casa para mim e vou achar. Você consegue entender que a paz está no modo de ver e receber as cenas quando elas chegam e não no fato em si e não na cena em si? Você consegue perceber que a paz está em você e não no roteiro? Nós temos uma mania de achar que somos especiais, que tudo está acontecendo para a gente, e isso não é verdade. Não tem nada acontecendo para ti, mas acontecendo através de ti. Ai, meu Deus, minha tia está morrendo, meu irmão está morrendo, eu não sei o que eu faço. Você já percebeu que a morte não é para ti? Que a morte não é para tia ou para o teu irmão?
Já percebeu que a morte é para todos? Que ela faz parte do roteiro e que todos morrem? Então, por que fazer de algo que faz parte do roteiro um drama da tua vida individual? É muita cegueira, gente. A individualidade é tão forte que a pessoa acha que tudo é para ela. E não, o roteiro é para todos. Se chega uma cena de morte, de doença, de falta, de traição, saiba, isso dentro desse roteiro do mundo é normal, não é só contigo. Mas como tu reage a isso é decisão tua. O que tu faz com isso é a tua escolha. Mas enfim, nem é sobre isso exatamente que eu quero falar. O ponto aqui é o mundo que Deus ama e o que ele não ama, né? O mundo onde a paz é possível e o mundo onde a paz é impossível. Esse mundo que a individualidade vê é onde a paz é impossível. É o mundo que de fato Deus não ama. Por quê? Porque ele é um Deus íntegro e não fragmentado. Deus ama e oferece a paz em um mundo total. Um mundo que não há diferenças, distinções, intensidades, graduações. Deus ama o que ele é e o que ele faz. E este mundo da individualidade, esse mundo do especialismo, das preferências, não foi criado por Deus. Deus ama o que ele vê. E o que ele vê é o que ele fez. O mundo onde as promessas não são pro futuro, mas são agora, porque são as promessas em si. Que não precisa de paz porque já é a própria paz. Mas Bruna, eu não vejo esse mundo que Deus fez. Não vê? Mas você pode ver se quiser. Se quiser mais do que a sua individualidade. E para isso, Deus nos oferece o Espírito Santo, que é uma nova percepção. É uma visão corrigida, uma visão feliz. É uma visão que só vê a totalidade. Isso é ver junto com Deus, é ver com os olhos de Deus. E lembra que eu disse que Deus não conhece o pecado? É por isso que o mundo de Deus é feliz e pacificado. Pecado é separação. Enquanto eu achar que sou um indivíduo, vou viver na dualidade. Por isso a palavra, né? Individualidade. Como indivíduo, tudo é dual. Então tem o bom e o ruim. Tem o certo e tem o errado. Tem o justo e o injusto. Tem a vítima e tem o algoz. A dualidade só acontece na percepção individual. E é daí que surge a guerra e a dor. É daí que surge o pecado. Você percebe? Deus não conhece o pecado porque ele não tem uma visão individualista. Em Deus não há dualidade. Deus é um Deus total, íntegro. E assim é a sua criação. Bruna, mas eu vejo aqui eu nesse corpo, a minha mãe em outro corpo. Isso não é indivíduo? Isso é forma, isso é roteiro, isso é neutro. É a tua consciência e não o teu corpo que tem que se alinhar ao pensamento de Deus e não do ego, que é a separação. Consciência alinhada ao Espírito Santo, que é o pensamento de Deus, eu me torno um com Deus. E deste modo, o mundo que eu vejo só me mostra Deus com todas as suas dádivas e promessas já cumpridas agora. Consciência alinhada ao Espírito Santo
Me mostra em todas as cenas que se apresentam dentro deste roteiro um mundo de paz e amor. E uma prática muito simples para nos alinharmos, para que a gente alinhe a consciência ao Espírito Santo, é diante de todas as coisas, de todas as cenas, de todas as situações, se perguntar: Deus pensa assim sobre isso? Deus agiria assim diante dessa situação? Deus responderia assim para essa pessoa? Espírito Santo é uma forma de pensar de Deus. Para ver o mundo que Deus criou, o mundo que Ele ama e onde a paz é possível, é preciso pensar como Deus pensa. E para pensar como Deus, eu preciso aceitar o pensamento dele, que é o Espírito Santo, como a minha forma de pensar. Deu para entender? Bom, eu acho que ficou fácil de entender, eu acredito que sim. Isso é muito prático. Só realmente precisa ser praticado, né? E para essa prática eu já dei a dica aí, né? Então, pratique e tu verás como Deus pensa e vê.